Cintura tá apertada. Propostas estão chegando para o jogador palmeirense. Chega! O jogador palmeirense. Sambista e estilista. Olha lá. Após levar Scarpa, Nottingham Forest mostra interesse e é mais um a entrar na corrida por Danilo do Palmeiras. Ali, ó, o The Telegraph. Você que gosta de Londres, você que gosta da Inglaterra, aliás, diz que o Forest deve oferecer aos palestrinos um valor na casa de 18 milhões de libras, ou seja, 115,32 milhões de reais. Como mostrou a ESPN em novembro do ano passado, o Palmeiras planejava negociar Danilo por algo próximo de 20 milhões de euros. Tá ali, ó. E tem a história do Mônaco também. Que o Mônaco parece que mostrou o interesse também. Mônaco, por favor. Mônaco. Ai. Brincadeira, né? O cara é sambista, o cara é poliglota. Estilista. O sonho dele era trabalhar na Vogue, mas ele veio trabalhar aqui. Agora é o seguinte, o Mônaco tem a opção lá do Jean Lucas, que jogou no Flamengo. O Jean Lucas, que não teve uma temporada muito boa, mas que quer continuar no futebol europeu, né? Ele quer continuar no futebol europeu. Aí, ó. Segundo apurou a ESPN, o Palmeiras teria interesse no Jean Lucas, de 24 anos, jogador do Mônaco. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o atleta ex-Flamengo e Santos é muito bem avaliado pela diretoria palestrina. No momento, não há qualquer aproximação oficial entre as partes. Todavia, há a possibilidade disso acontecer em caso da saída do Danilo. Segundo pessoas próximas ao Jean Lucas, o atleta tem maior interesse em permanecer na Europa, onde está desde 19, quando foi negociado pelo Fla com o Lyon. Por 20 milhões, você venderia o Danilo, Zé? Olha, dá 100. Dólares ou euros? Euros. Muda alguma coisa pra você? Muda, com centavos. Você tá Não, mas pra de... você muda. Eu sei que o valor muda. No raciocínio. Não. O euro vale mais que o dólar. Depende do... Quer dizer que por 20 milhões de euros você venderia, por 20 milhões de dólares você não venderia. Não, tô querendo... eu sei, é pegar no meu pé, só porque nessa eu falei que ele... Ele tá meio revoltado. Você não soube que ele fez com o Dimas ontem. Nossa, no ar. Coisa feia demais. Deixa ele, pode ficar tranquilo. Depois eu compro uma picanha pra ele, que eu sei que ele gosta. Picanha de chuchu. Picanha de chuchu. Não, eu falo... Assim, eu não sei qual é a multa. A multa era, acho que 40 milhões, 30 milhões. Não era a multa do Danilo? Eu não lembro qual é a multa, mas a informação é que por 20 o Palmeiras vende. Acho que tem que vender. Eu também acho que não vai chegar mais do que isso, não, hein? Eu acho que tem que vender. Mas o jogador quer ficar também, porque se o jogador fica insatisfeito... O mercado sinaliza que esse é o valor. Eu venderia. O valor não é o que o torcedor acha, o valor é o que o mercado sinaliza. Eu venderia, até porque você tem um ciclo agora pela frente que outros jogadores poderão surgir, né? Porque se a gente fala de ciclo, eu falo ciclo de seleção, porque você tem começa a ter uma reformulação, valorização, talvez ele possa ir para ser... Já foi, né? Uma maior frequência, vai para a seleção para poder valorizou jogar. E o futebol caiu. Eu acho que eu venderia. Agora, qual é a peça de reposição? Com a qualidade que tem o Danilo. Se vender, tem que contratar. Mas é bom entender que quando você vende um talento como o Danilo, você vai minimizar o dano. Você não vai repor a altura. Mas o Jean Lucas não é uma boa, não? Não é a altura do Danilo. Outro jogador de outra característica. Eu gosto do Jean Lucas, né? Mas eu não acho que... A gente está falando do Danilo... A gente, semana passada, não, desculpa. Também, ano passado, no meio do ano, a gente estava defendendo a convocação do Danilo e observaram a Haddad de Copa do Mundo. Mas a gente precisa ver qual o Danilo vai jogar. Que é o pré-convocação ou pós-convocação? Porque o pré-convocação é fantástico. E aí, para pós-convocação teve muitos problemas. E aí, para entender o valor, quando o William fala do valor, debate o valor, você precisa entender isso. 20 milhões de euros. É muito para um volante, é muito dinheiro. E você precisa entender que há uma análise de quem está do lado de fora, quem está no exterior, na Europa, que esse jogador ele foi convocado, ele não entrou, e quando ele volta, ele não tem o mesmo... Fechado aí, em relação à venda dele para fora. Tá fechado, tipo, se pintar uma proposta ali do que a gente quer, você vai. Sim, vai. E tá tudo acordado, tudo acertado. Parece que sim. Agora eu não sei como é que funciona. Porque entra esse dinheiro, mais o dinheiro do Hendrick, nem que seja parcelado, a fortuna entrando no clube. Mas a ideia é essa, a ideia é que a saída a parcela inicial do Hendrick e a saída do Danilo, esse montante, o Palmeiras faça um investimento, que não é exatamente uma tônica dos últimos anos de um grande investimento, mas que a partir disso você faça um investimento. Mas não é que você vai queimar o dinheiro inteiro. Você vai pegar perfeito. Eu acho que, mas a situação é o debate da reposição, né? A reposição acho que não vai ser a altura. Você não consegue vender um jogador com esse potencial para trazer outro, ainda que gastando menos.
A altura, eu acho que vai ter uma mínima queda de qualidade. Você vai ter uma projeção, uma especulação, onde o Jean Lucas, no caso citado, poderia encaixar, como você poderia desenhar. Agora, o Danilo, alguém do potencial do Danilo, não estará mais ali. O Gabriel Menino podia reencontrar o seu melhor futebol, então, né? Jailson, Gabriel Menino e Fabinho. São os caras que têm à disposição. Atuesta também pode jogar como mas o Atuesta até agora não entregou nada, né? Se espera. Tá devendo pra caramba. A tendência no Palmeiras é de jogadores que chegam, são aposta e com o tempo conseguem entregar. Se o Atuesta já teve a primeira temporada de adaptação, melhorou, evoluiu no segundo semestre. Acho que ele faz um fim de temporada até interessante de deixar o torcedor, opa, peraí, vamos dar um voto de confiança para esse cara. Não é uma terra arrasada o Danilo saindo. Já tem uma estrutura tática definida, o treinador conhece bem o elenco, pode apostar como se apostou em Gabriel Menino, em Patrick de Paula, em Danilo em outro momento em que eles eram muito jovens, no Fabinho, um jogador muito promissor, muito interessante, mas aí já se encaixa nesse contexto de primeira temporada, né, e aí mais frequente no time titular, tem de ver como reage, mas há opções no elenco e até quando o Jailson se recuperar, é um cara que, pelo menos pelo que demonstrou, enquanto não esteve machucado no Palmeiras, pode dar conta do recado. Mas por essa estrutura, o Palmeiras tem a confiança de que pode vender sem ter um... Claro que vai ter um impacto, mas não um impacto de destruir o time. A questão é, saindo Danilo e Scarpa, e aí isso compromete mais o conjunto. Como o Palmeiras reage nessa reposição? Vai usar a grana do Danilo para trazer mais um volante ou para investir num jogador versátil como o Scarpa, que tem bola parada? Vai trazer mais um volante. Ou então é o que você falou, vai tentar recuperar o Gabriel Menino. Entendo. Que tinha todo esse potencial e murchou. Já foi convocado para a seleção também. Já foi convocado para a seleção também. Eu entendo o Palmeiras pensar no Tabata. O Tabata é um jogador, também tem bola parada. Pro Scarpa. Mas é um jogador com uma característica diferente. E eu usaria esse dinheiro do Danilo não para investir imediatamente no volante. O volante, o Palmeiras pode identificar a oportunidade de mercado, mas para fazer um investimento. Bem, né? Mas muda. Você tira Danilo do meio campo, coloca Jailson e Zé, e com o Veiga e o Tabata, muda, hein? Muda meio campo, porque esse menino, esse Danilo aí, tem o pré-convocação e o pós-convocação. Infelizmente, a pós-convocação ele caiu muito. Mas até no pós ele ainda... Sim, mas quando ele saía, o time do Palmeiras sentia muito. Muito. Porque ele tem uma capacidade enorme e ele modifica até o posicionamento, por exemplo... O Bene chama de todo campista, né? Isso. Não usa esse termo. Então ele participava de muitas fases do jogo do Palmeiras, com muita qualidade. Eu acho que aí está o impacto do Zé Cito. É isso que eu estou dizendo, porque o Zé Rafael sem o Danilo, o Zé Rafael não vai tanto. O Zé Rafael fecha um pouquinho mais, segura um pouco mais. Né, o Jailson já é um cara mais de... Ele é bom jogador, eu lembro do Jailson, mas ele é mais marcador. Ele não tem tanta parte técnica do Danilo. O que impactaria menos? O Jailson, o Menino ou o Fabinho? Qual seria a substituição menos chocante, assim, que quebraria menos com aquilo que o Danilo oferece? Então o Fabinho também é bom jogador, hein? E aí? Mas o Abel usa o Gabriel Menino no retorno, quando o Danilo é expulso, e o menino vai bem. Contra o Atlético Paranaense, na Libertadores, para mim não foi mal. E aí, um jogador que também precisa retomar o seu melhor nível, mas eu daria esse crédito, esse voto de confiança para o Gabriel Menino. O Gabriel Menino já foi titular do Palmeiras em outros momentos. Pode voltar a corresponder. A questão, para mim, fica ali no meio. Como fazer essa composição, contando que esse encaixe vai ser perfeito. Entrou o Hendrick, vai vestir a camisa, vai corresponder. Se o Abel precisa retomar a formação com o Rony jogando na referência, precisa o Hendrick ainda num processo de maturação, volta para a reserva, como ele configura esse time sem o Scarpa? E aí, para mim, esse jogador, mesmo chegando para ser reserva num primeiro momento, eu investiria no meio armador. Se tivesse de ir ao mercado, ser mais agressivo... A reposição do Scarpa. Para mim faz mais falta que um jogador de volante que o Palmeiras. Por mais que sinta essa falta do Danilo pelas características... Você acha que o Bruno Tabata não pode ser esse jogador? O Tabata eu vejo mais com característica de atacante. Ele não é velado, né? Ele não é um jogador de meia com capacidade de criação. Mas aí talvez a função
Talvez, né? A gente fala porque o Abel pode fazer isso, pode testar. A equipe do Palmeiras tem essa possibilidade também. Aí o Paulista para isso. Ele segura um pouquinho mais o Tabata. Eu não sei se o Tabata pode jogar um pouquinho mais por dentro, ele já que não tem tanta aquela velocidade e tal. Ele segura um pouquinho mais e fala pro Dudu soltar um pouco mais, porque aí você tem Dudu e Veiga chegando, né? Junto com o Hendrick ali na frente, tem mais o Rony que tem. O Rony está fora, né? Dudu e Rony, se a gente trabalhar com essa hipótese, porque pelo menos as prévias era Veiga, Rony, Dudu e Hendrick, né? A Roberta então muda bastante. Vou parar um pouquinho a nossa conversa aqui para despedida a Roberto Dinamite. Fala, Roberta. Você encerra aí o assunto Danilo, porque a gente vai falar da defesa do Palmeiras. Não, é só como o Palmeiras vai reconstruir o seu meio-campo em relação a isso. É lógico que tem um treinador competente que ele vai encontrar o equilíbrio, né? Para justamente dar potencializar ainda mais esses jogadores que o Palmeiras tem com qualidade e a inserção dos meninos que estão surgindo também, né? Porque uns vão, outros chegam, outros estão lá, estão subindo para serem aproveitados. Eu acho que o Palmeiras tem aí a possibilidade de montar uma ótima equipe. Talvez vai perder em algumas características, mas talvez ganhe em outras, né? Um time mais coeso, mais forte no meio-campo para liberar um ataque mais leve, com o Rony, com o Dudu e com o Hendrick, que é um ataque diferente. Quando você não tem o Scarpa, você trabalha com 3 jogadores de velocidade, que o Rony vai jogar aberto, o Hendrick lá na frente, junto com o Dudu. Então você precisa ter um meio-campo que pode dar um cara chegando, que seria o Veiga, e depois você tem que dar um suporte para não ser... Eu estou me baseando nas equipes do Abel. Uma equipe sempre muito bem posicionada defensivamente quando perde essa bola. Então tem que encontrar o equilíbrio. E é um jogador, eu sou fãzaço desse Danilo. Esse menino joga demais. A facilidade que ele força, a facilidade que ele tem de chegar, como gosta o Birner de dizer, né? Joga box to box. Área, por inside, favor. Inside, outside, inside. É impressionante como ele é impressionante. Esse menino é muito bom. Vai ser um intervalinho agora? Vamos, o Danilo tem repertório assim como o Birner, para a terminologia, eu gosto disso. Sim. Desfilar. As pessoas estão percebendo que vocês fazem bullying comigo no programa. Não.